Bom dia, caros amigos. Então, eu neste vídeo vou continuar a resolver a prova específica de acesso ao ensino superior, Matemática M12, 1991, primeira chamada, tempo 3 horas. Hoje é o dia 13 de fevereiro de 2015. Considere os seguintes subconjuntos de R, o conjunto P, o conjunto Q e o conjunto S. Sobre estes conjuntos eu já me debrucei, portanto no vídeo anterior e também nesse vídeo eu já resolvi as questões 1 e 2. Ora bem, acerca desse vídeo eu vou deixar na caixa de comentários um link para esse vídeo. E agora então vou resolver a questão 3. Qual das afirmações seguintes é verdadeira? A linha A. Q tirando P é um intervalo. B. P tirando Q é um intervalo. C. P interseção com Q é um intervalo. D. P a reunião com Q é um intervalo. Então queremos saber destas afirmações qual é a verdadeira. Então o melhor que eu tenho é desenhar, digamos, novamente os conjuntos que estão já... acerca dos quais eu já tive essa preocupação no vídeo anterior. Então eu vou desenhar aqui a reta real, a amarelo, e agora vou desenhar o conjunto Q também a amarelo. Seria uma reunião de intervalos, etc, etc, etc. Vamos dizer que eu agora visivelmente desenho primeiro que é menos 3 meios de π, menos 3 meios de π até menos π sobre 2, menos π sobre 2. É um intervalo fechado, então é assim, uma coisa assim. Depois, o elemento 0 pertencia a Q, 0 está aqui. Depois aparece no primeiro intervalo, digamos, quando eu começo a percorrer os positivos, aqui é π sobre 2, não é? π sobre 2 até 3 meios de π, 3 meios de π, mais um intervalo, está aqui, está aqui. Depois seria um outro intervalo, vamos dizer, que é 5 meios de π até 7 meios de π, 7 meios de π, também está aqui, é este intervalo que aqui está. E depois, claro, etc, 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 sempre assim. Claro, para obter o próximo, eu chegaria aqui, 5 meios de π seria 5 meios de π mais 2π, 7 meios de π mais 2π, por aí adiante, sempre por aí adiante. Não esquecer que está aqui o elemento 0. O conjunto, este é o conjunto Q que eu estou a desenhar a amarelo. O conjunto P que eu vou desenhar a azul era um intervalo que começava em 0, estão a ver, em 0, e acabava em 6. Onde é que fica o 6, mais ou menos? Ora, repare-se que 5 meios é o mesmo que ter 2,5. 2,5 vezes 3,14, claro, isto vai-me significar que o 6 se situa mais ou menos por aqui. Vamos dizer, então, que está aqui o 6. Mais ou menos que está aqui o 6. Então, o conjunto, digamos, P, é este conjunto que eu estou aqui a desenhar. Este é que é o conjunto P azul. Este conjunto P aqui azul, que eu estou a desenhar azul, e, portanto, conjunto Q que eu desenhei aqui, portanto, amarelo, aqui este 0, aqui também amarelo. As coisas assim tornam-se mais nítidas, penso eu. E agora sim, vamos nos preocupar com os conjuntos. O conjunto Q menos P, Q, tirando o P, Se eu aqui tiro o P, se eu ao amarelinho tiro o azul, é um facto que eu vou ficar novamente com uma reunião de intervalos, né? E então o primeiro intervalo, digamos que é de menos 3 meios de π, neste caso fechado, menos 3 meios de π até menos π sobre 2, como é fácil de se entender, e depois, se eu lhe estou a tirar, digamos, o P salta obviamente para 5 meios de π, até 7 meios de π. E depois continua, né? Depois continua a reunião, etc, etc, etc. Quer dizer, já temos aqui o nosso conjunto Q menos P. O P menos Q significa que eu pego em P e tiro-lhe o quê? E tiro-lhe
o Q. Então, se o P está aqui desenhado a azul e eu lhe vou tirar o amarelo, é fácil de ver que o intervalo que eu vou obter nada mais será que o intervalo, aliás, uma reunião de intervalos, o intervalo de 0 até π sobre 2, aberto, claro, estou-lhe a tirar, menos π sobre 2, reunido depois com o intervalo aberto de 3 meios de π, até 6. Agora, a minha preocupação é fazer P reunião com Q. Quando eu faço P reunião com Q, então o primeiro intervalo será, isto será uma reunião de intervalos novamente, né? E então o primeiro será o intervalo que é menos 3 meios, aqui esqueci-me de pôr 3 meios de π, coloquei agora, menos 3 meios de π até menos π sobre 2, depois repare-se que se eu estou a reunir, eu vou obter, também me esqueci de dizer aqui que o nosso P é um intervalo aberto, este azul aqui é aberto, conforme está, portanto, no vídeo anterior, aqui é aberto. Então agora, como eu estou a reunir aqui nesta faixa, digamos, o amarelo com o azul, mas repare-se aqui numa coisa interessante porque, como eu estou a reunir e o 0 pertence a Q, mas não pertence a P, então na reunião, quer dizer, o intervalo vai ficar fechado, não é? Fechado em 0 e aberto em 6. E depois continua, não é? Continua para fechado 5 meios de π, 7 meios de π, e a reunião, etc, por aí adiante, né? Finalmente falta-me P interseção com Q. Ora, P interseção com Q, como é que é? É onde aparece, digamos, é onde aparece precisamente o azul e o amarelo. Ora, onde é que aparece o azul e o amarelo simultaneamente? É aqui, não é? É o intervalo, como é fácil de ver, π sobre 2 até 3 meios de π. E pronto, a resposta agora é muito fácil, porque nós estamos à procura de um intervalo e apenas, não é? P interseção com Q é um intervalo. É um intervalo, digamos, fechado de π sobre 2 a 3 meios de π, pelo que a resposta certa seria a linha C. Esta é a linha C. Agora é o seguinte, qual das seguintes afirmações é verdadeira? S não é majorado, é minorado e não tem ínfimo, o ínfimo de S é igual a 0, S não tem mínimo, ínfimo de S é igual a π sobre 2 e S não é majorado, o ínfimo de S é igual a 0 e S não é majorado. Vejamos como é que é o nosso conjunto S. Ora bem, o nosso conjunto S, tal e qual como está aqui escrito, é precisamente P reunião com Q, isto é o S, é P reunião com Q, interceptado com o intervalo fechado em 0 até mais infinito. Só para confirmar, é isso mesmo. Ora, o desenho que eu fiz, não é, ajuda bastante. Aliás, eu posso mesmo até guiar-me por isto, que está que eu tenho aqui P reunião com Q. Se eu tenho P reunião com Q, que está aqui este intervalo, e quero interceptá-lo, não é, com o intervalo que vai de 0 ao mais infinito, o que é que vai acontecer? Só vai acontecer o que é comum a P reunião com Q, e o que é comum, portanto, ao intervalo que vai de 0 a mais infinito. Então, isto significa-me que o resultado disto nada mais será que o intervalo 0 a 6, não é? Aberto em 6, obviamente, reunido depois com todos os outros intervalos, que é 5 meios de π, não é? 5 meios de π, depois 7 meios de π, depois reunido com os outros que aparecem, tudo por aí. E então, nós estamos a falar de ínfimos, majorados, etc. É fácil de ver que este conjunto S é minorado. Quer dizer, este 0 que aqui está é um ínfimo.
o ínfimo de S é precisamente igual a 0. Qualquer que seja aqui o elemento que eu tome em S, esse elemento é sempre superior ou igual a 0. Mas como também pode ser igual a 0, o 0 está lá, eu posso dizer então que este ínfimo de S é precisamente um mínimo, também é mínimo. O ínfimo, eu digo ínfimo porque é, digamos, o maior dos minorantes. E, sendo o maior dos minorantes e estando no conjunto, obviamente que é um mínimo. Então, isto por definição de mínimo. Agora é o seguinte, este conjunto S não é majorado. S não é majorado. E não é majorado pelo seguinte, é que qualquer que seja o elemento X pertencente a S, eu não vou encontrar, digamos, não existe, não é? Não vou encontrar um M pertencente a R, não existe, tal que este X, o X em S seja, digamos, menor que o M. Estou a falar, portanto, ser majorado. Não consigo, porque há sempre um intervalo, depois há outro intervalo, etc. Então, a resposta certa neste caso é que o ínfimo de S é igual a 0, também é mínimo, S não é majorado. Vou à procura da resposta certa. Ora bem, é a resposta D, não é? Salto aos olhos, aqui a resposta D, a dizer que o ínfimo de S é igual a 0 e S não é majorado. Pronto. Então agora vou passar a resolver mais esta questão. Seja X, que já não tem a ver com aqueles conjuntos, não é? Seja X um qualquer subconjunto majorado, e não vazio de R. E seja V o conjunto dos majorantes de X. Ora, se V é o conjunto dos majorantes de X, vamos ver como é que V, como é que é o V. Agora é o seguinte, qual das seguintes proposições é equivalente a C é supremo de X? C é supremo de X. C é supremo de X. Ora bem, isto é uma boa indicação para nós avaliarmos como é que é o conjunto V. Se V é um conjunto dos majorantes e se C é um supremo de X, este V que é, digamos, um conjunto de majorantes de X, e se C é um supremo de X, então este V há de ser um conjunto da seguinte forma, quer dizer, C, fechado em C, e até mais infinito, obviamente. Então, o que é que eu daqui posso concluir? Eu posso concluir, está logo aqui escancarado. Na linha B, C é na realidade um mínimo de V. Estão a ver aqui? É realmente um mínimo de V. E é um mínimo de V porquê? Porque é o mais pequeno, digamos, dos minorantes e está lá. Está no conjunto. Portanto, é um mínimo de V, dado que V é o conjunto dos majorantes de X. Esta, penso eu, que não era difícil. Passo então a esta agora. Então, nesta questão, seja Xn o termo geral de uma sucessão de números reais, tais que, qualquer que seja n, pertencente a n, tem-se que o módulo de Xn é menor ou igual que n. Então, qual das seguintes proposições é sempre verdadeira? A linha A, a sucessão de termo geral Xn é limitada. A linha B, o limite de Xn sobre n ao quadrado, quando x tende para mais infinito, é precisamente igual a 0. Eu penso que aqui está um erro de impressão e deve ser n a tender para mais infinito. N, estamos a falar de sucessões, assim como aqui, n. Na linha D, o limite de Xn sobre n, quando n tende para mais infinito, igual a 0. Na linha C, a sucessão de termo geral, Xn, não é limitada. Isto é apenas um erro, portanto, de impressão. Ora bem, eu para resolver esta questão, e dado que por hipótese temos isto, também é fácil de concluir se isto acontece, se o módulo de Xn
é menor ou igual que n, então eu posso dividir ambos os membros desta desigualdade por n, ou seja, porque n, digamos, pertence aos naturais, é sempre positivo, não vai afetar de modo algum o sinal da desigualdade. Para eu obter módulo de xn sobre n menor ou igual que 1. Ainda posso fazer mais. Eu posso multiplicar ainda esta desigualdade por 1 sobre n. E não altero nada porque 1 sobre n é um número positivo. Virá então, finalmente, multiplicando por 1 sobre n, o módulo de xn sobre n ao quadrado menor ou igual que 1 sobre n. Então agora repare-se no seguinte, xn, e venha lá quem vier, é sempre menor ou igual, não é? É sempre menor ou igual que o módulo de xn. É sempre menor ou igual que o módulo de xn. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o xn sobre n ao quadrado, o xn sobre n ao quadrado, e dado que eu estou a pegar aqui, estão a ver? Eu estou a pegar aqui nisto que aqui está. O módulo de xn sobre n ao quadrado, obviamente, também vai ser menor ou igual que o módulo de xn sobre n ao quadrado. Que, por sua vez, já chegamos à conclusão que é menor ou igual que 1 sobre n. Então, eu posso daqui concluir facilmente que o limite de xn sobre n ao quadrado, quando n tende para mais infinito, há de ser igual a quê? Isto apelando a um teorema, não é? Ora bem, repare-se que o limite de 1 sobre n, quando n tende para mais infinito, é zero. Então, isto significa-me que este limite do módulo de xn sobre n ao quadrado também será zero e, obviamente, xn sobre n ao quadrado, o limite também será zero, dado que esta, digamos, sucessão é menor do que esta. Então, eu concluo, dado que isto acontece, então, que o limite de xn sobre n ao quadrado só pode ser igual a zero, isto quando n tende para mais infinito. Eu não precisava de estar a escrever n a tender para mais infinito, isso pressupõe-se, mas só o escrevi devido ao facto de haver aqui um ligeiro erro. Quanto às outras questões, digamos na linha A, diz-se a sucessão de termos geral xn é limitada. Claro, é preciso ter um pouco de faro nestas coisas, mas repare-se que xn pode ser, nada impede que seja igual a n. E n é menor ou igual que n, não é? N é menor ou igual que n. Neste caso, se for n, o módulo de n, que é igual a n, é menor ou igual que n, e esta sucessão aqui, digamos, não é limitada. A sucessão xn igual a n. Esta então estava posta de parte, não é? A sucessão de termos geral xn não é limitada. Pode ser, porque nada impede que esta sucessão xn seja precisamente igual a zero, não é? Igual a zero. E zero é sempre menor ou igual que n. Aliás, eu até posso escrever menor ou igual que n. Portanto, esta aqui também estava arriscada. Repare-se que na linha D, nada impede que o xn seja igual a n. E se assim for, o limite, não é, de n sobre n, isto são contra-exemplos que eu estou a apresentar, quando n tende para mais infinito, seria precisamente igual a 1. E pronto, meus amigos, desta maneira já concretizei mais algumas alíneas deste exame, que é o exame que foi realizado em 1991, Matemática 12, primeira chamada, cujo tempo era 3 horas. Isto é, portanto, uma contribuição para o meu canal YouTube, para o grupo Conviver com a Matemática, e durante algum tempo vou, digamos, entreter-me a resolver estas questões da matemática antiga, que eu acho que são interessantes, e espero francamente que gostem. Então, a todos, um ótimo dia.